Oi, gente, boa noite. Alguns de vocês já chegando por aqui. Olá, oi, Era Gomes, Luciana. Guardei sua pergunta, viu, Luciana? Ao longo da nossa live vai ter respostas, vão ter respostas, né? Porque foram várias perguntas nesses últimos dias. Letícia Bezerril, eu tô vendo que é uma seguidora nova, seja bem-vinda, querida. Aguardar um pouquinho, né? Alguns colegas que de repente desejem participar desse nosso encontro hoje. E desde já agradeço, né? Vocês que estão aqui. Pois é, Luciana tá aqui já, eba. Vamos conversar sobre ansiedade, né? Me passa um feedback aí, vocês que já estão participando. A internet tá bacana? A transmissão tá ok para vocês? O som está travando? Como é que está? Se alguma de vocês puder me passar aí esse feedback, vai ajudar, tá bom? Porque às vezes aqui a internet tá boa para mim e a gente acaba tendo algum probleminha. Me respondam aí, por favor. Eliane, boa noite. Tudo bem? Olá, gente. Olá. Tá ok, né? Está ok. Ótimo. Girley Damasceno chegando aqui também. Então, gente, vamos conversar sobre ansiedade, né? Tem alguém aqui ansioso para conversar sobre esse tema hoje? Ansiedade. Gente, é um tema que é muito abordado, né? É muito desejado, na verdade, e várias pessoas gostam de conversar. Eu costumo falar que nesse momento, né, da atualidade, até da questão da humanidade mesmo, nós estamos numa era de ritmo, né, de muita pressa, e a ansiedade, infelizmente, ela tem disparado em várias culturas, em vários lugares do mundo, e nós brasileiros temos muito essa característica, né? Ultimamente essa ansiedade cada vez mais. Boa noite, algumas pessoas já chegando, se aproximando. Eu vou começar a falar um pouco, né? Já estou trazendo inclusive alguma coisa sobre ansiedade. Hoje muitas pessoas, assim, a grande maioria a gente vê muito, assim, duas coisas que estão sempre mais afloradas, é a questão da ansiedade e da depressão. São coisas distintas, né? São transtornos diferenciados, apesar de algumas pessoas terem sim, às vezes, possibilidade de sofrer de ambos. Porém, a ansiedade a gente vê com muito mais frequência, né? E aí por quê? O que é ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade é uma reação adaptativa natural do ser humano. Então, provavelmente a ansiedade, por isso que é tão comum nas pessoas e hoje está bem mais enfatizada na sociedade, pelo fato de ser algo natural. Inclusive, eu já estou respondendo uma das perguntas. Ao longo da semana, algumas pessoas mandaram, eu coloquei aquela caixinha de perguntas, e foi uma das perguntas, né? A ansiedade, como é que a gente adquire, como é que acontece, né? É natural do ser humano. O sentimento, a sensação de ansiedade é natural do ser humano, sim. Todos nós, desde que nascemos, né? Quando começamos a desenvolver e a construir dentro de uma bagagem cognitiva, nós vamos sim, porque por ser uma reação adaptativa, então é muito comum que desde a infância a ansiedade ela vá se desenvolvendo até como um mecanismo de defesa, né? A gente com ansiedade, a gente ou tende a enfrentar ou a fugir de algo, né? Então aqueles sentimentos, aquelas sensações. Outro motivo que eu acabei trazendo ansiedade, além de ser algo que já vinha sendo solicitado, eu achei muito significativo neste momento, às vésperas aí de prova de Enem. Talvez nem todos que estão aqui vão participar, mas várias pessoas nesse momento estão focadas, envolvidas, né? Inclusive eu tenho pacientes que estão, inclusive, sofrendo há um bom tempo nesse sentido, né? Preocupados com a questão do Enem.
E aí eu achei interessante, por quê? Porque essas informações que eu já comecei a trazer para vocês pode ser interessante tanto no cotidiano, né, na rotina de várias pessoas, porque quem sofre de ansiedade sabe que dorme e acorda enfrentando, né, esse leão. E ao mesmo tempo, vocês vão ver que no final da live, ao longo da live eu já vou falar algumas coisas, mas no final eu vou trazer um pouco de dicas para vocês e orientações que podem estar ajudando. Ao longo da semana também venho fazendo isso, tá? As pessoas que estão envolvidas aí nessa questão do Enem, essa situação de às vezes uma dica, uma sugestão, alguma adaptação na rotina, pode ajudar a conter, até porque, gente, uma situação como essa não é uma situação de doença, né? Fazer uma prova, viver uma situação importante na vida de cada um de nós e se sentir ansioso por isso não é um problema. Como eu falei, a ansiedade, ela é muito comum, né? E é algo necessário, inclusive, na vida do ser humano. É o sinal que a gente, de alguma forma, está envolvido e implicado com alguma situação. Mas aí como a ansiedade passa a ser doença, né? Boa noite, David Simplício. Gente, Dr. David é um fisioterapeuta. Acabou de chegar aqui, vai nos ajudar, inclusive, eu já conversei previamente com ele. No finalzinho nós vamos dar algumas dicas, como eu falei, e aí vou fazer essa interseção aí entre a fisioterapia, a questão da respiração, enfim, a questão muscular. Então aguardem que vem surpresa por aí ao final da live, tá bom, gente? Eu vou falar de modo geral sobre essa questão da ansiedade, conceito, transtorno na ótica da psicologia, e aí quem quiser mais dicas, no final a gente vai estar trazendo para vocês, ok? Então sejam bem-vindos, quem estiver chegando, eu já comecei a discorrer um pouco, mas na verdade vou começar a entrar no conteúdo mesmo nesse momento, ok? Falei apenas da questão da ansiedade, que é algo adaptativo, né? Que é comum alguém sentir ansiedade em momentos significativos na vida, sejam eles uma notícia, uma vivência. Porém, gente, existe hoje o transtorno de ansiedade. Quando eu falo hoje, é que hoje ele é reconhecido, né, como transtorno, a partir do Código Internacional de Doenças, inclusive. Hoje já se encontra na área, inclusive na área médica, na saúde mental, na psicologia também. Então, isso acaba sendo, ele passa a ser um transtorno quando essa sensação de ansiedade, ela acaba se sobressaindo no nosso comportamento e bloqueando, atrapalhando alguns comportamentos, algumas decisões, provocando inclusive sensações de desconforto, tanto na questão física, que é quando a fisioterapia vai entrar aqui para contribuir conosco, quanto na questão comportamental, ok? Então é muito importante que a gente consiga ter esse filtro, gente. Por quê? Porque não é simples a gente se reconhecer em um transtorno psicológico. Porém, também não é simples vivermos o sofrimento de uma situação como essa. Né? As pessoas que sofrem, e quando eu digo sofrem é porque convivem realmente com a dor de uma angústia, de uma situação que muitas vezes bloqueia, né, na rotina do trabalho, na rotina de estudo. Então, saber discernir um pouco se essa ansiedade é natural ou não, é um dos pontos que podem ajudar, inclusive, na busca pelos cuidados e pelo tratamento, ok? Algumas pessoas ainda chegando, sejam bem-vindos, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, algo que eu for falando precisar de maiores esclarecimentos, podem ficar à vontade para perguntar, ok? Como eu já falei, no final vamos ter dicas também com um colega profissional da área da fisioterapia que também vai agregar aqui e eu espero contribuir realmente, principalmente para essas pessoas que estão aí na expectativa, né, do Enem e também na rotina do dia a dia. Gente, então como eu havia falado, a questão da ansiedade, né, como ela pode se transformar em doença, e aí realmente isso é importantíssimo, que a gente possa reconhecer que a ansiedade ela pode sim ser uma doença, enquanto transtorno de ansiedade, e aí existem várias formas, por isso que também não é tão fácil nós discernirmos, nós identificarmos sozinhos acerca desse problema. Por quê? Porque existem as principais formas dessa expressão, né, dessa somatização da ansiedade. E aí essa somatização, como eu falei, ela vem pelo corpo e vem também na questão do comportamento. O transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome já diz, é um dos tipos de transtorno que que abrange muito mais alguns comportamentos, porque ele não tem um foco em seu sintoma. Geralmente ele esse transtorno, quando sinais de ansiedade são apontados, são disparados,
existe uma desorganização, e aí pode ser de várias formas, desorganização gastrointestinal, sudorese, dificuldade de concentração, gagueira, tremores. Existem várias formas de se sobressair enquanto transtorno de ansiedade generalizada, mas essa não é a única forma, gente. Infelizmente, como eu falei, a generalizada ela é um pouco delicada justamente por essa forma diversa de se comportar em relação ao organismo do ser humano. Tá? Mas as pessoas também podem desenvolver de outras formas. Hoje a gente conhece bastante, inclusive já vimos pessoas conhecidas como por exemplo, o padre Fábio de Mello. Acho que eu já trouxe inclusive aqui, eu chamo muita atenção para isso porque eu acho que ajuda inclusive a gente quebrar alguns preconceitos, a questão do pânico. O transtorno do pânico, gente, também é uma forma de ansiedade, é uma manifestação da ansiedade, porém essa manifestação ela tem uma maneira maior em relação ao medo, principalmente do perigo e da morte. É uma sensação o tempo todo. O transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem essa sensação que algo pode acontecer, mas é algo sem explicação e, como eu falei, vem vários pensamentos, inclusive pensamentos acelerados, pensamentos distorcidos, que prejudicam. Na questão do pânico é um pouco diferente, por quê? Porque no transtorno de pânico, esse medo da morte, ele bloqueia inclusive as atividades rotineiras. E isso não tem classe social, não tem idade, não tem gênero. Infelizmente é algo real e esse medo muitas vezes ele bloqueia inclusive atividades do dia a dia. Boa noite, Liciane, doutora Liciane, nutricionista, está aqui. Inclusive, se quiser contribuir um pouco, doutora Liciane, me chama aqui que a gente pode fazer uma live compartilhada, tá? No final eu quero dar algumas dicas, inclusive, para os estudantes do Enem. Nossa live de hoje é sobre ansiedade. Se você quiser contribuir, vou ficar muito feliz e acho que os alunos que estão aí assistindo vão agradecer muito a sua participação, tá bom? Qualquer coisa no finalzinho você chama aqui para a gente agregar aí os conhecimentos da nutrição à nossa live, tá? A relação com a questão da ansiedade. Então, gente, 2 tipos eu falei, né? O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, que também é uma forma de ansiedade, e temos também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É uma forma que a ansiedade tem de se manifestar, onde as pessoas se comportam de maneira repetitiva, exercendo atividades que aparentemente são simples, porém com excesso repetitivo na sua frequência, né, da realização frequente, e isso acaba trazendo uma tranquilidade, acaba trazendo uma calmaria no sentido dessa ansiedade. Então, tem que ter muito cuidado, por quê? Porque o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma forma de ansiedade, ela acaba atrapalhando um pouco, porque a pessoa nem sempre se reconhece nessa ansiedade. Eu às vezes acho que uma situação de lavar as mãos, por exemplo, existem várias maneiras, pessoas que lavam as mãos muitas vezes no dia, pessoa que deixa eu ver um exemplo que eu posso trazer para vocês. Pessoas que para viajar precisam de rituais, existe muito essa questão do ritual. Isso às vezes começa de forma gradativa. Pessoas que roem unhas, por exemplo, né? Essa coisa do roer unha, uma coisa é você tá ali, mas quando você faz isso e você acaba tendo nisso um alívio dessa sensação de ansiedade, a gente pode considerar que é sim um transtorno obsessivo compulsivo. E é também uma forma muito delicada, porque muitas vezes essas obsessões, né, nesse comportamento, ela acaba atrapalhando a produtividade e a rotina do dia a dia, tá bom? Falei de 3 tipos de ansiedade. Temos a fobia, que é uma maneira mais, vamos dizer, simples de compreensão. Por quê? Porque a fobia é aquele medo exagerado. A fobia é uma forma de ansiedade, porém ela é focada ou em uma situação, ou em um objeto, ou em um animal. Então, é alguém que tem fobia, por exemplo, de avião. É alguém que tem um medinho, se preocupa, não sei, quando eu vou entrar no avião, às vezes vem um pensamento. Isso é comum, não que todo mundo pense assim, mas algumas pessoas pensarem desse jeito, não tem problema. Quando é que isso passa a ser um problema e de repente pode ser uma fobia? Quando você não se permite, inclusive, vivenciar situações prazerosas, como, por exemplo, uma viagem, seja a trabalho, seja a passeio, porque esse medo acaba bloqueando
e lhe prejudicando nessa atividade. Não só, como eu dei o exemplo aqui, de avião. Tem pessoas que têm diversos tipos de fobias, né? A gente tem aquela aracnofobia, que é a fobia de aranhas, medo de altura, medo de... Às vezes tem medo de palhaço, courofobia, que é o medo de palhaço. Então tem várias nomenclaturas, né? De acordo com cada objeto ou animal. E essas fobias, elas realmente são de forma exagerada, por quê? Porque você acaba muitas vezes criando histórias na sua cabeça, criando pensamentos excessivos que lhe angustiem e inclusive lhe atrapalhem, como eu falei, em alguma situação na rotina, tá bom? Não é um medo comum. Você tem um medinho de alguma coisa, não gostar de uma barata, de alguma coisa nesse sentido, isso é muito comum. Mas existem pessoas que têm verdadeiro pavor e aí a gente precisa repensar que realmente isso pode sim ser um problema de ansiedade. Então eu trouxe para vocês aqui 4, né? O transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o pânico, que é muito presente, inclusive a gente pode retomar. Eu tenho live já sobre pânico, que é bastante extenso, né? E tem pessoas que têm a fobia social, que é uma fobia muito delicada, gente, porque são pessoas que têm extrema dificuldade de socialização, que têm dificuldade de vivenciar situações em ambientes que estejam relacionados a outras pessoas. Larissa Bezerra, gente, eu vou interromper um pouquinho, porque à medida que vocês vão chegando, vão perguntando alguma coisa, eu acho que é importante a gente já responder, porque aí pode ser a dúvida, inclusive, de outras pessoas que estejam participando. Boa noite, Larissa. Eu tinha de ficar em casa sozinha, ficava agoniada, fazia de tudo para sair. Passei 4 anos assim, graças a Deus hoje estou recuperada. Bom, muito obrigada pela sua colocação, Larissa, seu depoimento, mas ainda sofro de ansiedade. Pois é, colega Larissa que está falando em relação à ansiedade. Larissa, depois, se não for problema para você, fala como foi que você se recuperou disso, se foi um mecanismo de autodefesa que você começou a desenvolver, ou se você fez algum tratamento, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também um pouco mais à frente. É interessante que algumas pessoas acabam desenvolvendo, sim, esse mecanismo de defesa. Claro que de acordo com cada construção psíquica, algumas, você vê que ela acabou o depoimento dela aqui falando que passou 4 anos sofrendo com isso. Existem pessoas que podem passar mais tempo, pessoas que passam menos tempo. Isso não tem uma coisa fechada, como todo ser humano nós somos singulares, e não temos uma receitinha pronta para todos da mesma forma. Existem formas gerais a gente pontuar, mas o tempo de doença, o tempo de tratamento, o tempo de recuperação, isso vai muito de acordo com cada pessoa e de como cada pessoa investe, inclusive, na questão do tratamento, né? Como eu falei para vocês, o Dr. David, que é fisioterapeuta, ele vai participar aqui e é muito bacana. Eu tenho pacientes, inclusive, que faz essa interseção na psicoterapia e com práticas integrativas, que é uma das formas, inclusive, de agregar aí no tratamento não só da ansiedade, mas de vários outros transtornos. Tá bom, gente? Obrigada, Larissa. Se tiver mais alguma coisa, pode acrescentar, que o bacana aqui é isso, é quando vocês conseguem realmente agregar aqui conhecimento junto comigo, tá bom? Então é isso, gente. Como eu estava falando, existe a fobia social, e aí muito delicado também, porque pessoas que às vezes evitam reuniões sociais, sejam com família, com amigos, acabam não vivenciando momentos prazerosos, até mesmo no trabalho, como eu falei, na escola, na faculdade. Você imagine alguém que tem um pavor social, pavor de estar envolvido com outras pessoas em algum tipo de ambiente, e de repente ocorre que essa pessoa precisa fazer uma prova, como a gente tem agora o Enem, que está para acontecer. Você imagine como é doloroso para essa pessoa vivenciar uma situação como essa. Então, quando a gente fala que a ansiedade ela pode sim ser um transtorno, é justamente porque ela acaba implicando na rotina dessa pessoa de forma negativa e aí causa sim bastante prejuízo. Às vezes esse prejuízo vem de forma gradativa, né? Pequenos prejuízos, e a gente acaba empurrando, achando que não tem nenhum problema, mas esse prejuízo ao longo do tempo, quando não é tratado, quando não damos atenção suficiente, ele acaba realmente nos prejudicando e se agravando, no caso, agravando aí o transtorno de ansiedade, tá bom? Por fim, gente, eu quero trazer para vocês outro transtorno muito importante, que é o transtorno pós-traumático. Boa noite, algumas pessoas chegando, acenando, sejam bem-vindos todos, tá bom, gente?
Eu já estou um pouquinho adiantada, mas a gente vai construindo, tem bastante coisa ainda para a gente conversar aqui. Olha aqui, mais um depoimento, gente. Quem aqui era Gomes está falando. Já vi muita gente dizendo que teve transtorno de pânico e melhorou. Já de transtorno de ansiedade, nunca vi alguém dizer que deixou de ter. Já fiz muito tratamento multidisciplinar. É porque a ansiedade, gente, infelizmente, ou felizmente, né? O fato de sermos singulares, o fato de sermos pessoas únicas no mundo, então ele nos dá realmente esse respaldo aí da gente não ter necessariamente o mesmo poder de recuperação, dependendo, às vezes o tratamento para um nem sempre dá certo para o outro. Não melhorar me desmotiva muito. Porque o que acontece? Dentro dessa questão da melhora, mais à frente eu vou responder inclusive melhor sobre isso. O tratamento, ele não é pontual apenas a medicamento e psicoterapia. Existe aí uma adaptação na rotina, porque, como eu falei que a ansiedade, ela é algo adaptativo, então a gente não pode pensar que a ansiedade não é como uma gripe, por exemplo, que você toma um remédio e elimina esse sintoma. Nós somos seres humanos que nascemos e morremos convivendo com a ansiedade. A questão é que administrar isso vai depender muito de todo o contexto familiar, social, além do tratamento que é feito. Então, o tratamento ele é importantíssimo porque ele ajuda, inclusive, a dar esse suporte quando existe algum tipo de desajuste nessa questão familiar, nessa questão social, né? Às vezes de trabalho ou algum problema, pessoas que às vezes moram em ambientes de risco, né? Pessoas que convivem às vezes em um ambiente que é mais violento que outros, alguma situação às vezes com não vou nem colocar aqui que tipo de relação, mas às vezes relações abusivas, relações que demandam realmente, que disparam fatores estressores. Então é muito difícil você brigar com essa ansiedade quando você não se resolve como pessoa. Lógico que ela pode se melhorar quando você busca investir nesse tratamento e nessa atenção, no reconhecimento, quando você precisa cuidar dela, tá bom? Então é isso, mas não desmotiva não, porque esse ajuste aí em todos esses ângulos, com certeza uma hora isso se encaixa, tá bom? O amadurecimento ajuda também a desenvolver tudo isso, tá, gente? Então eu parei falando aqui na última forma que eu acho que é mais importante trazer, que é o transtorno de ansiedade pós-traumático, que é um transtorno que acontece muito após vivências e situações difíceis, né? Não só com você, mas às vezes presenciar, você pode ou ser vítima ou presenciar situações de perigo, de violência extrema, e isso acaba deixando marcas na vida de uma pessoa, tanto na fase da infância como na fase adulta. Então, às vezes qualquer um de nós podemos sim desenvolver uma situação difícil, uma situação delicada, traumática, pode acontecer a qualquer momento. Isso é comum na vida do ser humano, não no sentido que é comum toda hora acontecer com todo mundo, mas situações traumáticas também é algo que a gente pode depois até ampliar mais sobre esse diálogo, que uma situação traumática, ela tanto pode vir para desenvolver habilidades, né? E esse trauma ser transformado, na verdade, você conseguir desafiar isso, como de acordo com cada situação, cada construção, cada estrutura psíquica, esse trauma ele pode deixar sequelas, danos, que no caso, aí um desses problemas é o transtorno pós-traumático, tá? Que pode ocorrer nesse sentido. Algumas colegas aqui, olá, doutora Fabrícia, tudo bem? Algumas colegas psicólogas aqui participando. Quem quiser agregar alguma informação, alguma dica, seja bem-vindo, tá bom, gente? Então, falado um pouco destes transtornos, como eu falei, como se manifestam os transtornos de ansiedade, por que será, né? Por que alguém pode viver um transtorno? Por que algumas pessoas convivem com a ansiedade tão bem e por que outras não? Gente, como eu falei, não existe uma causa, como eu sempre trago isso, porque realmente é algo muito comum na grande maioria dos transtornos no contexto da saúde mental. Existem causas biológicas, psicológicas e socioculturais. Então, as questões biológicas, a gente pode ver a questão hormonal, substâncias como cortisol, adrenalina,
Quando eu falo da questão neurológica, também a serotonina. Então, são hormônios e substâncias que estão envolvidas, que estão voltadas para essa questão da satisfação, da agitação, da tranquilidade. Então, quando essas substâncias elas estão de modo desregulado, isso depende muito também da alimentação, da rotina, da carga de trabalho, como você está envolvido no seu dia a dia, isso acaba influenciando. Então, existem bases biológicas que podem influenciar, como também existem bases psicológicas, né? A partir das vivências, das situações, como a gente já trouxe aqui, as questões traumáticas, como também as questões socioculturais. Eu acabei de dar o exemplo para vocês de pessoas que vivem em situação de risco, seja em relações abusivas, seja em ambientes com mais violência, inclusive violências sociais. Então, todos esses fatores, eles podem sim ser influências para alguém desenvolver o transtorno de ansiedade. Não necessariamente, como eu falei, vai depender muito do conjunto desses fatores e de como ele se manifesta em cada ser humano. Por isso que, como eu falei, é uma questão muito individual, é uma questão muito singular. E aí o olhar profissional para quem de repente sente algum tipo de situação como essa, algum tipo de comportamento desregulado nessa questão da ansiedade, pode sim ser cuidado. Olá, Emerson, boa noite. Eu vejo aqui alguns seguidores novos, sejam bem-vindos. A gente já está bem adiantado, mas tem mais coisa ainda para chegar, entendeu? Então vamos lá, gente. Como eu falei, as causas são diversas, então é muito interessante que numa investigação, ao perceber esses sintomas, busque investigação, tanto médica como psicológica, porque isso vai ajudar inclusive no tratamento. E como acontece esse tratamento? Gente, o tratamento do transtorno de ansiedade, eu já falei inclusive um pouco disso, né, ao longo da nossa live, ele ocorre principalmente com a adesão de hábitos saudáveis. E aí hábitos saudáveis, adquirir hábitos saudáveis, vai desde a busca por um profissional qualificado que possa estar contribuindo, né? Como também práticas integrativas e sociais que possam desenvolver sensações de prazer e de tranquilidade na vida de cada um de nós, tá bom? Então, o fortalecimento de vínculos, uma vida equilibrada, relações saudáveis ao longo do dia a dia, exercer atividades prazerosas. Quando eu falo atividades prazerosas, eu não estou falando só de alegria, de felicidade. Eu estou falando, por exemplo, de situações repetitivas, rotineiras ao longo do dia, como, por exemplo, atividades de trabalho, que podem aí, deixa eu ajeitar aqui, gente, que tá um pouquinho, que podem aí estar contribuindo para a melhora ou piora dessa ansiedade. Como eu falei, a ansiedade ela nem sempre é um problema. A questão é que nós precisamos buscar esse autoconhecimento para que a partir dele a gente desenvolva habilidades que vá nos ajudando a distribuir essa energia de uma maneira mais saudável. E aí, assim, nossa colega aqui inicialmente já tinha falado um pouco sobre a dificuldade que tem às vezes de encontrar essa melhora, mas é muito importante que junto ao tratamento médico, psicológico, nós conseguimos aderir, nós consigamos adequar nossa rotina, né, com relações saudáveis, com pessoas inclusive também saudáveis, para que isso possa aí nos trazer uma qualidade de vida melhor e uma ansiedade mais equilibrada. Como eu falei, a ansiedade ela está presente naturalmente no ser humano, só precisa ser bem equilibrada para que não seja doença, tá bom? Algumas pessoas fizeram perguntas, gente, eu trouxe aqui 2 perguntas, deixa eu ver aqui para não perder aqui para vocês. Uma das perguntas foi se tem cura, tá? Deixa eu pegar aqui, se tem cura. Gente, como eu falei, o transtorno de ansiedade, ele pode sim ser tratado. Porém, quando você tem como todo ser humano, nós temos traços de personalidade que são desenvolvidos ao longo da nossa vida. Então, traços como, é muito ansioso, é muito nervoso, alguém que fala, fulano é muito agitado, é muito amoroso. Você veja que algumas pessoas naturalmente, e é o que torna nós tão individuais, né, tão especiais uns dos outros, diferenciados, é justamente essa personalidade única que cada um temos. Então, uma pessoa ser um pouco mais ansiosa e trazer essa ansiedade aflorada, ela não é um problema. Quando isso passa a ser um transtorno, existe sim um tratamento para que você reequilibre essa ansiedade, mas que você precisa conviver sim, aprendendo a lidar e a sentir essa sensação ao longo da sua vida, tá?
Oi, Fabrícia, tá aqui falando. Maravilha, Ronalina. A mudança de hábitos é fundamental para tratar a ansiedade. Exatamente. Ó. Fabrícia, inclusive, também é uma ótima psicóloga. E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, né? A dificuldade que muitas vezes nós encontramos no consultório de adequar, na verdade, uma vida saudável a um bom tratamento. Porque uma coisa está realmente, uma coisa depende um pouco da outra, né? Inclusive como suporte. Alguém que não tem uma vida tão equilibrada, o tratamento ele vai ajudar a ter suporte, inclusive, para aprender a lidar com as dificuldades dessa rotina que às vezes não é muito saudável. Mas desenvolver a congruência é muito importante. Muitas pessoas acabam se procrastinando, falam uma coisa, mas faz outra. Então, outra coisa importante é a gente desenvolver essa congruência, esse equilíbrio no que a gente fala para o que a gente faz, que às vezes ainda também é muito difícil, principalmente para quem sofre desse transtorno, porque tem que desafiar esse sentimento, na verdade, de ansiedade, de medo. E aí, como eu falei, dependendo de como essa ansiedade se manifesta em cada pessoa. Tá bom? Dr. David, você tá aí? Eu queria agora, gente, trazer algumas dicas para vocês, porque já estamos aí há uns 30 minutinhos na nossa live. E aí eu queria trazer algumas dicas para vocês sobre como nós podemos estar nos preparando. E aí vai uma dica especialmente para pessoas que vão fazer Enem, que vão participar dessa prova aí domingo, tá, gente? Vou dar alguns tópicozinhos rápidos, e aí quem conseguir adequar-se a esses tópicos vai ser interessante, porque pode ser que seja decisivo, inclusive, nesse momento de tensão, eu costumo dizer que é a pré-preparação, né? Isso porque você vai realmente se preparar emocionalmente, mentalmente, para se desenvolver bem aí nessa questão da prova, tá bom? Dr. David já está aqui presente. Então, Dr. David, vou te chamar aqui, tá? Pra gente começar aqui a dar algumas dicas. Antes de eu dar as minhas dicas, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou chamar aqui o Dr. David. Deixa eu te procurar, para ele falar um pouco na perspectiva, gente, da fisioterapia, de como a fisioterapia ela pode nas práticas integrativas, como eu falei. Percebam que a nossa respiração, ela muda de acordo com a emoção, com as emoções que a gente sente. E aí, assim, é muito importante a gente dar uma atenção a isso. Nossa respiração, quando a gente se assusta, é de um jeito, quando a gente tem medo, é de outro, quando a gente está feliz, tem outro. Percebam que a primeira coisa que a gente faz quando tem qualquer situação, mudança de situação, é uma respiração mais ofegante, mais relaxada. Não é isso, doutor David? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Prazer imenso poder participar desse momento bacana com você. Ótima ideia, como eu já havia falado para você. É importante para as pessoas que têm o contato têm um vínculo direto conosco, ter o conhecimento, esse momento para ter conhecimento da sua pessoa, como é que é o seu trabalho, certo? E assim, já engajando nesse tema, que eu acho muito importante, a questão do trabalho da psicoterapia relacionada à ansiedade, eu vou traçar algumas dicas assim, bem importantes, que eu acho que tem como relacionar com esse trabalho que você está relatando aí. A parte inicial, talvez você já tenha citado essa questão do índice da incidência de pessoas com ansiedade no Brasil, 10%, em torno de 10% da população brasileira é ansiosa. Então, assim, às vezes você tem aquela sensação que não tem ideia o quão é comum, né, na sociedade. A questão da relação de pessoas que têm ansiedade e têm sintomas de dor muscular, por exemplo, é extremamente comum, né? Pessoas que são ansiosas, facilmente é comum de ter dores musculares, principalmente região de trapézio, pescoço, região torácica. Assim, é extremamente comum. Então, eu acho bem bacana esse trabalho de relacionar a psicoterapia com o traço fisioterápico, né? E também nutricional. Eu acho que é também bem bacana. Foi uma ideia fantástica que você teve. Eu relaciono aqui especialmente a região de trapézio, né? Então, quem é ansioso,
Geralmente, quando eu trato pacientes, eu percebo essa questão de ansiedade, eu faço uma avaliação prévia relacionada à fisioterapia, né? Quando eu percebo que a pessoa tem esse comportamento ansioso ou de estresse, eu faço essa investigação da rotina da pessoa no laço familiar ou na questão de profissional, né? E algo que sempre tem resultado positivo é o tratamento. Primeiro, a gente faz um tratamento respiratório, né, com o paciente. Esse controle respiratório, ele é fundamental para quê? Para a gente estimular o sistema nervoso parasimpático, né, e fazer com que caia essa questão da tensão, faça com que melhore, diminua a frequência cardíaca do paciente, que geralmente está bem elevada em quem é ansioso, né? A gente não consegue a frequência cardíaca, né? Deixa eu só te interromper, porque você entrou num ponto importantíssimo e que eu acho que você consegue trazer para a gente, no caso das pessoas, como eu te falei, que vão fazer essa prova domingo, ou não, também até para outras pessoas que sofrem desse mal da ansiedade. Como é que você pode sugerir? Eu não sei também como é que funciona para a fisioterapia, mas tem alguma maneira de sugestão nesses momentos de crise ou nesses momentos de expectativa mais elevado, como essa respiração ela pode ser equilibrada, como pode ser trabalhado para que essas pessoas consigam buscar esse equilíbrio? Sim, perfeito. Geralmente você trabalhar com ciclos inspiratórios. Por exemplo, você traçar 4 inspirações fracionadas, por exemplo, você fazer e soltar pausadamente. Por quê? A gente não consegue controlar na frequência cardíaca, mas a frequência respiratória, como a gente tem esse controle e eles trabalham em sincronia, a gente fazendo esse trabalho pausadamente da respiração, a gente, como consequência, a gente vai conseguir melhorar essa frequência cardíaca e, como resultado, diminuir esse índice de ansiedade, esse nível de ansiedade, né? Inclusive, doutor David, a questão essa respiração, e aí eu digo isso com uma certa propriedade, porque eu presencio, inclusive, muitas vezes, para pacientes que sofrem desse transtorno, seja ele do pânico, o generalizado, até fazer essa respiração nessa frequência e nessa tranquilidade de tempo, para eles isso é muito difícil. Soltar essa respiração de forma lenta, porque a própria ansiedade, ela já gera essa forma desregulada de trabalhar essa respiração. Então, assim, é bacana trazer essa dica aí, essa sugestão que você traz, esse conselho, na verdade, mais profissional, para que as pessoas tentem lembrar disso aí. E aí, se liga aí, hein, pessoal do Enem, essa dica aí do Dr. David, tentar equalizar, controlar, não é isso, Dr. David? Essa respiração. Outra coisa que é interessante é que pode ser trabalhado e diminuir esse nível de ansiedade, massagem terapêutica ou mesmo uma automassagem, né? O paciente ele identificar pontos, principalmente nessa região de trapézio, que geralmente é uma área que é mais comumente relatada pelos pacientes com a área de pontos de dor. Né? Essa então, parte do ombro, é isso, doutor? Quando você fala essa parte do trapézio, para o pessoal que não tem esse conhecimento. Isso, essa região normalmente entre o pescoço e o ombro, que é a região que normalmente os pacientes eles relatam com pontos de dor. Né? Então, assim, você fazer um trabalho de relaxamento nessa região, você, por ter uma origem, quando o ser humano está se desenvolvendo no ventre no período de embriológico, ele tem uma origem comum, a pele e o sistema nervoso. Então, se você estimula essa região muscular, você por tabela, você vai estimular o sistema nervoso central e vai fazer com que tenha a diminuição dessa questão da ansiedade. Então, assim, e aí vem a questão da psicologia. Quando você fala isso, naturalmente, nossa carga psicológica, ela vem desde a fase intrauterina. Então, assim, resgatar essa sensação, que aí você traz nesse contexto mais fisiológico, né, lógico, mas aí, com certeza, na questão psicológica,
isso é um resgate, na verdade, também de sensações prazerosas, né? E que pode ajudar, inclusive, esse indivíduo a tentar achar esse ponto de equilíbrio aí e controlar essa ansiedade. Isso. Então, assim, 2 pontos importantes. Trabalhar a parte respiratória, que é assim, como está muito próximo da questão para quem vai fazer o Enem, né? Fica a dica de ele mesmo treinar em casa, né? Pegar alguma dica, por exemplo, acessar algum vídeo no YouTube e ver alguma coisa relacionada a essa parte de trabalho respiratório, que é um ponto fundamental. Essa questão da massagem, né, da automassagem, ou de você mesmo procurar um profissional que possa fazer um trabalho mais apropriado, vamos dizer assim, ou para aquelas pessoas que, para o público em geral, você procurar, por exemplo, uma atividade como o Pilates. Eu acho que o Pilates assim, se encaixaria perfeitamente. Por quê? Porque ele faz esse trabalho respiratório a todo momento, né? Durante a execução dos exercícios, você trabalha essa parte respiratória e geralmente tem associado também essa parte de relaxamento muscular. Geralmente no início de cada sessão de Pilates é feito esse trabalho de relaxamento. Alguns profissionais preferem no final. Mas, enfim, associa perfeitamente esses 2 pontos que eu acho que são fundamentais para, juntamente com a psicoterapia, né, nutrição, enfim, outros, que é um trabalho multidisciplinar, que é importante nesse Sim. E eu acho que da fisioterapia seria 2 pontos relevantes para serem trabalhados. Essa parte respiratória e a parte de relaxamento muscular. Tá ótimo, doutor David. Muito feliz de ter recebido aqui. Mais alguma coisa que deseja acrescentar? Um abraço aí para o pessoal do Espaço Viver Bem, viu? Eu quero deixar só a mensagem para o pessoal, né, que essa será a primeira de outras, né? Nós vamos abordar temas correlatos. Eu acho que tem outras ideias que nós podemos trabalhar. Inclusive, eu acho que para esse tema específico seria muito bacana se nós tivéssemos a oportunidade de uma nutricionista, né? Eu acho que a psicoterapia, a fisioterapia e nutrição são áreas assim que tem que trabalhar em conjunto para dar uma abordagem melhor para as pessoas que sem dizer dúvida. assim, com esse tipo de problema. Feito? É verdade. Esse trabalho multidisciplinar, ele, na verdade, quando ocorre, o paciente ele é o maior beneficiado. Porque essa integralidade, eu costumo dizer que hoje o conceito de saúde, na verdade, é a integralidade. Que não é mais aquela coisa de, não, o corpo está bom, está tudo certo. A gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Precisa existir aí uma alimentação saudável, uma cabeça tranquila, um corpo funcionando bacana, para poder realmente esse funcionamento ser titulado como saúde. E a gente sabe quanto às vezes isso é difícil, ultimamente nesse corre-corre que a gente vive, né? O mundo cada vez mais exigindo um tempo mais corrido, mais atividades, mais produção. Então, parar um pouco para se perceber no autocuidado, a partir dessa multidisciplinaridade, é muito importante. Então, muito obrigada, doutor David. Estou à disposição. Os encontros, tá? E eu aguardo você aqui em outros momentos. Vou continuar aqui para finalizar com o pessoal a nossa live de hoje. Aguarda aí o finalzinho. Um abraço. Estou aqui firme e forte. Tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Então, gente, né, de falar com o doutor David, vocês viram aí que tem essa questão da respiração que pode ajudar, e é uma dica importante. Na hora que vocês buscam essa postura, né, como ele falou, e fazer essa massagem, isso ajuda também. Se afastem, desacelerem. Essas pessoas que tentam, que se percebem num ritmo muito acelerado, tenta desacelerar um pouco. Estamos aí alguns dias de antecedência, então o que não foi feito há um ano, a gente não pode correr para fazer agora. O mínimo que a gente tem que fazer agora é tentar se reconhecer, né, sermos honestos com a nossa preparação para quem fez, para quem vai fazer a prova, e tentar equilibrar um pouco acerca disso aí. Tenta se afastar um pouco dos momentos e situações estressoras, tá, gente? Então, foi um ambiente estressor, aquela pessoa tóxica que você sabe que quando chega perto vai conversar coisa negativa, vai trazer problemas. É muito importante que nesse momento, vocês que estão se preparando aí para essa prova, que investiram bastante tempo, bastante envolvimento emocional, é muito importante que vocês tentem buscar agora equilibrar momentos de revisão, mas sem esse desespero, sem esse exagero.
tendo o descanso, aquela questão muito importante das 8 horas de sono corridas, né? Muito importante que consiga aí já, ao longo da semana, se adequar a essas 8 horas de sono, uma alimentação tranquila. Inclusive, vou tentar trazer para vocês, sim, a questão da nutrição aqui, para também contribuir, né? A gente tem aí a questão da compulsão alimentar, que a ansiedade muitas vezes também se expressa a partir dela. Isso é muito delicado, né? Porque acaba trazendo danos não só mentais como físicos também. A obesidade, a gente sabe que hoje também é uma doença gravíssima, que pode inclusive matar, e ela se inicia a partir da compulsão alimentar, que é gerada aí a partir de várias causas que a gente pode em outro momento conversar mais um pouco. Tá bom, gente? Então é isso. Eu dei algumas dicas ao longo da live. Eu espero que vocês consigam absorver algumas dessas dicas. Ao longo da semana, eu vou estar postando aqui de forma breve. Então, tem um destaque, inclusive, no meu Instagram, que eu estou acumulando. Hoje ainda vai sair, tá, gente? Após essa live, tem uma dica fresquinha para vocês. E aí, eu acho que por hoje, o que eu tinha de conversar de forma básica sobre ansiedade, eu acredito que eu já trouxe. Claro que sempre falta alguma coisa, sempre tem algum detalhe que escapa. Porém, quem tiver alguma dúvida, como eu sempre me encontro à disposição, vocês podem mandar por direct. E aí, aquela recomendação que eu faço sempre, gente. Se percebeu em um sofrimento, não calem. Se não consegue ter esse espaço, essa pessoa de confiança, procure um profissional, procure um parente, procure aquele amigo mais próximo que você possa confiar. Não guardem esse sofrimento, porque muitas vezes a ansiedade se confunde com a rotina corrida, com as dificuldades, às vezes a gente precisa ser forte por muito tempo, o tempo todo, isso acaba realmente causando problemas e se agravando ainda mais em relação a esse transtorno. Tá bom, gente? Cheguei tarde. Olá, algumas pessoas estão chegando. Para quem chegou mais tarde, não tem problema. Eu vou deixar a live salva aqui por 24 horas. Vocês sabem que elas ficam aí. Então, ela ficou um pouco longa, porque a gente trouxe um pouquinho também dessas dicas. Trouxemos a participação aí do Dr. Dave, que é o nosso fisioterapeuta. Em outro momento, nós vamos também explorar mais um pouco desse universo, fazendo aí esse link com a psicologia, para tentar trazer cada vez mais informações e ajudar aí na qualidade de vida de vocês e esclarecimentos da nossa área. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada para quem participou. Algumas pessoas parabenizando aqui. Ai, obrigada. Espero que você venha mais vezes, Fabrícia, tá bom? Que bom, Emerson. Por nada. Obrigada, tá? Isso, muito obrigada, coisa boa. Eu espero que quem esteja realmente parabenizando e agradecendo tenha conseguido pegar alguma informação interessante, alguma coisa bacana. Propaguem essas informações, eu costumo sempre dizer, às vezes a gente não precisa, mas tem alguém do lado que pode ser ajudado com essas informações, na busca de um profissional. Uma pergunta também interessante que me fizeram hoje não, essa semana, alguém que resiste ao tratamento, como é que a gente pode fazer para que essa pessoa se permita ser tratada? É muito difícil, gente, mas o acolhimento, o carinho e o reconhecimento desse sofrimento, ele é importantíssimo, tá, gente? Então, assim, nada de enfrentamento, de obrigar essa pessoa a buscar ajuda. É o cuidado, é o carinho, é o convencimento a partir desse diálogo que vai fazer com que essa pessoa realmente se permita buscar também esse cuidado, tá bom? Um abraço aí ao pessoal de Pedro Velho que acompanhou, que é o nosso colega aqui, David, né? Lá do Espaço Viver Bem, está sempre aí pronto para nos ajudar com essas informações. Então, agradeço a todos que participaram, gente. Uma boa noite, até a próxima. E boa sorte para quem vai fazer Enem.